Aqui lhes apresento a questão e vale sempre lembrar, é interessante que vocês tentem fazer e depois comparem o resultado que vocês obteram com o resultado que obtivemos aqui. Para nossa boa resolução, nós utilizaremos organização de dados, noção de porcentagem, noção de proporção, divisão e multiplicação. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Manuel compra 100 caixas de laranjas por R$ 2.000, havendo um aumento de 25% no preço de cada caixa. Quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia? Bem, pessoal, aqui nós vamos começar entendendo o que o problema está nos dando. Ele está dizendo o seguinte, antes de começarmos, deixa eu apresentar aqui as siglas que vamos usar, tá bom? Para caixas, nós vamos usar a abreviação convencional, que é o CX. E aqui está falando em porcentagem. O que eu gostaria de lembrar? Que porcentagem é uma divisão por 100. Esse N aqui simboliza qualquer número, tá bom? Poderia ser o 2, o 3 ou qualquer outro número. E ele é dividido por 100. Por isso, porcentagem. O que mais que nós podemos ter? Nós temos a quantidade de caixas, certo? Que é igual a 100 caixas. E nós temos o preço que ele pagou por essas mesmas caixas, que é 2.000. Nós podemos fazer a seguinte pergunta. É possível saber quanto que ele pagou por caixa? Sim, é possível. Então vamos ver aqui, ó. Cada caixa custa quanto? Basta com que nós dividamos o valor que ele pagou pela quantidade de caixas. Então, fazendo essa divisão, que nós podemos simplificar aqui, ó, cortando os zeros, nós vamos saber que ele pagou R$ 20 por caixa. Agora, qual que é a questão, né? Houve um aumento de 25% em cada caixa. Então, se eu paguei R$ 20 em uma caixa, se eu aumentar em 25%, quanto que vai ficar esse valor aqui? Como nós vimos, para calcularmos uma porcentagem, basta com que nós pegamos o valor que nós queremos, 25, dividamos ele por 100 e depois multiplicamos pelo valor que nós queremos. Fazendo essa operação, o que nós vamos obter? Nós vamos obter quanto que é 25% de 20. Então, aqui nós podemos simplificar o zero para encurtar a conta. Podemos fazer 2 vezes 25, 50, e depois dividir por esse zero aqui, que vai dar 5. Então, qual que será o novo valor? Ele será 20 mais 5. Então, ele será R$ 25 cada caixa. E aí a pergunta, quantas caixas Manuel poderá comprar com a quantia de 2.000? Basta com que façamos mais uma divisão. Nós pegamos 2.000 e dividamos por 25. Aqui nós já podemos pegar direto esses três números e ver que 8 vezes 25 é igual a 200. Sim, tá sendo bem imediato. E aqui sobrou esse zero. O que nós fazemos? Nós vamos na tabuada do 25 e perguntamos que número que multiplicado por 25 resulta em zero. É o próprio zero. 0 vezes 25, 0, e encontramos a nossa solução aqui. Então, como que nós podemos escrever de fato? Com o reajuste de 25%, seu Manuel conseguirá comprar 80 caixas com o valor de R$ 2.000. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma resolução bem simples, mas não se assustem, a matemática é simples mesmo. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo e até a nossa próxima boa aula. Tchau, tchau, pessoal. Eis o desafio. Foi elaborada pela Universidade Federal de Goiás para seu vestibular. O que nós utilizaremos? Organização de dados, noção de porcentagem, divisão e multiplicação. Vamos ao problema. Lerei selecionando as informações relevantes. Sr. Manuel contratou um advogado para receber uma dívida cujo valor era de 10.000. Por meio de um acordo com o devedor, o advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Supondo que o Sr. Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, quanto dinheiro lhe restou? Bem, vamos à organização estruturada da questão. A questão trata de uma dívida que o Sr. Manuel tinha que receber no valor de R$ 10.000. Esse vizinho aqui
é a sigla que vamos utilizar, tá bom? Para nos referirmos ao valor. Ele recebeu 90% do valor de V e ele pagou 15% do que recebeu para o advogado. E a pergunta é, com quanto que ele ficou? Vamos nos organizar para responder esta pergunta. Vamos começar sabendo quanto que ele recebeu. Se ele recebeu 90% de, a forma é esta, 90 sobre 100, que multiplica 10.000. Como que nós podemos começar fazendo esta operação? Podemos começar simplificando estes zeros aqui, ó, esses dois zeros com esses outros dois daqui. E nós teremos a operação entre esses dois carinhas aqui, ó. Nesse primeiro momento, nós podemos desconsiderar estes dois zeros aqui, mais esse zero. Fazer 9 vezes 1, 9. E agora nós devemos reaver esses três zerinhos aqui que nós desconsideramos naquele momento. Então, ele recebeu 9.000. Porém, desses 9.000, ele pagou 15%. Se é 15% de, a forma de se fazer é 15 sobre 100, que multiplica 9.000. E esse carinha aqui vai ser o quanto que ele pagou. O que nós podemos fazer? Podemos simplificar 0 com 0, e aí faremos a operação de 90 multiplicado por 15. Nós podemos ignorar este zero momentaneamente e fazer a multiplicação 15 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Deixamos o espaço aqui vazio para simbolizar as unidades da dezena. Fazemos 1 vezes 9, 9. Passamos o sinal da operação de adição e o traço. 5 mais 0, 5. 4 mais 9, 13. Aquele zero que havíamos desconsiderado, vamos reavê-lo. Bem, então ele pagou para o advogado a quantia de 1.350. Então, agora vem a pergunta, com quanto que ele ficou? Se ele tinha exatamente 9.000 e pagou para o advogado 1.350, o que nós podemos fazer? A subtração. Então, nós faremos a subtração das unidades, 0 menos 0, 0. A subtração das dezenas. Eu tenho 0 dezenas e tiro 5. É possível? Não. O que nós fazemos? Nós vamos fazer aquela sucessão de empréstimos. Nós cortamos esse 9, que simboliza 9 unidades de milhar, deixamos aqui 8 e emprestamos uma unidade de milhar para as centenas. E o que significa? Que agora nós temos 10 centenas, ou seja, temos 1.000. E mesmo assim, ainda não é possível, porque aqui continua sendo 0. Nós cortamos esse 10 daqui, deixamos 9 e emprestamos 1. Agora sim, nós temos 10 menos 5, 5. Nós temos 9 menos 3, 6. Nós temos 8 menos 1, 7. Então, nós temos que o restante é igual a 7.650. E esse valor é em reais. E isso responde à pergunta com quanto que o seu Manuel ficou. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha me feito claro, espero que vocês tenham entendido a questão. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, isso ajuda muito o canal. E se você ainda não curtiu, curta. E até a nossa próxima boa aula. Eis a questão. Ela foi elaborada pela Universidade Federal do Pará. É uma questão bem rica em texto e muito interessante. O que nós vamos utilizar para resolver? Organização de dados, noção de área, noção de porcentagem e divisão e multiplicação. Vejam que organização de dados, divisão e multiplicação está muito presente na proporção. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Um terreno retangular, cujas dimensões são 400 metros e 500 metros, será usado para abrigar famílias remanejadas da área de macrodrenagem, pretendendo-se fazer lotes de 20 por 20 para cada família e usar uma área equivalente a 20% da área total para um complexo de lazer e para circulação. Quantas famílias podem ser alocadas? Bem, pessoal, vamos entender o contexto da questão. Aqui eu já deixei separado uma arte, né? E para explicar o que acontece é o seguinte: tem uma área cujo terreno é retangular e tem como medidas 400 metros por 500 metros. Dentro desse terreno, eles vão fazer lote, ou seja, vão construir casas para famílias que são remanejados de uma área de macrodrenagem. E esse lote, ele terá 20 metros por 20 metros e será um quadrado. O exercício ainda nos informa que
20% da área do terreno será para lazer ou circulação. E aí vem a pergunta, eles querem saber quantas casas eles conseguem fazer dentro desse terreno. O que isso significa? Esse retângulo grande aqui significa o terreno grande, esse quadradinho vermelho significa quantas casas serão possíveis. Então a pergunta é, quantas caberão aqui dentro, respeitando aquele espaço de 20% da área para circulação e lazer? Então é esta pergunta que vamos responder. Então aqui nós temos a primeira pergunta. O que é a área do retângulo? A área do retângulo é o espaço interno dele, é o que está dentro dessa borda. Como que nós calculamos? Nós fazemos a medida da largura pela medida do comprimento. Então aqui nós vamos ter, será igual a 400 que multiplica 500. Nesse primeiro momento nós podemos ignorar estes zeros, né, na multiplicação, e fazemos a operação de multiplicação apenas com 4 e com 5, que vai dar 20. E agora nós retomamos esses 4 zeros. Que 4 zeros? Esses daqui, ó, 2 daqui e 2 daqui. Então nós colocamos mais 4 zeros. E lembrando que a cada 3 unidades, a cada 3 números, nós temos o ponto divisor de classe numérica, tá bom? Então nós temos que a área é 200.000 metros quadrados. E aí vem a pergunta, 20% dessa área será usado para circulação e lazer. Quanto que mede essa área? Bem, para calcularmos 20%, o que nós temos que fazer? Nós pegamos esse número 20, dividimos por 100 e multiplicamos pelo número que nós queremos descobrir quanto que vale 20%. Nesse caso, é 200.000. O que nós podemos fazer? Nós já podemos vir simplificando aqui, ó, 2 zeros com estes 2 zeros. Mais uma vez, nós podemos momentaneamente desconsiderar essa quantidade de zeros aqui e fazer a multiplicação desses dois números. 2 vezes 2, 4. E depois nós reconsideramos esses zeros, que aqui é 1, 2, 3, 4 zeros, que vai ser uma área de 40.000 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, nós já sabemos que 40.000 metros quadrados será para lazer e circulação. Agora vem a pergunta, né? Como que eu vou calcular quantos lotes vai caber dentro da área que restou? Primeiro, nós temos que saber que área é essa, né? Nós vamos fazer a subtração da área total menos a área de lazer, que será igual a 160.000 metros quadrados. Então, essa daqui será a área disponível. Então, o que nós temos que saber? Quanto que o nosso terreno vai ocupar de área? Então, aqui eu vou colocar como área do quadrado, que o nosso terreno é um quadrado, e vamos calcular. Sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado, que é equivalente a lado ao quadrado. Aqui nós vamos ter que é 400 metros quadrados. Então, para finalmente determinarmos a nossa área, o que nós temos que fazer? Então, para finalmente determinarmos a quantidade de casas que será construída, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar a quantidade de área disponível, que é 160.000, e dividir pela quantidade de área que será ocupada por cada lote, que vai ser igual a 400. Nesse primeiro momento, nós podemos fazer as simplificações aqui, ó, e nós vamos ter a divisão de 1.600 por 4. Quanto que vai dar isso? Nós já podemos colocar aqui, ó, 4 vezes 4, 16, resto 0. Aqui tem mais 2 zeros. O que nós podemos fazer? Nós já podemos considerar que, para multiplicarmos 400 por um número que der zero, basta com que adicionamos esses 2 zeros aqui e nós finalizamos a nossa questão. Então, como que seria a nossa resposta? Seria que é possível construir 400 casas nesse terreno. Então, assim, nós conseguimos responder essa questão. Espero que a minha explicação tenha sido clara, que eu tenha me feito entender. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima boa aula. Eis a questão elaborada para o vestibular da Universidade Federal de Goiás. O que nós utilizaremos nesta resolução? Organização de dados, noção de proporção, divisão e multiplicação. Vamos à questão. Lerei para vocês, selecionando as informações relevantes. O jovem Israel trabalha em uma sapataria. Ele gasta do seu salário 25% no pagamento do aluguel de uma pequena casa onde mora, 1/10 na compra de vale-transporte, 15% na prestação do aparelho de TV que adquiriu e ainda lhe sobra R$ 84. A pergunta: qual o salário de Israel? Bem,
Vamos estruturar, né, as informações de forma organizada. O que nós temos? Nós sabemos que Israel ele trabalha na sapataria e que ganha um salário X, que nós não conhecemos. E que com o seu aluguel ele gasta 25% do seu salário. Com o Vale Transporte, ele gasta 1/10 do seu salário. E com a TV, ele gasta 15%. E no final do mês, ou no final das contas, ainda lhes resta R$ 84. Nós vamos utilizar a letra A como abreviação para aluguel, VT para Vale Transporte, TV será TV mesmo. Agora vem uma pergunta: será que nós conseguimos elaborar alguma expressão que diga quanto que é o salário de X? Ou melhor, quanto que vale o salário X? Aqui nós temos essa expressão. O que ela nos diz? Perceba que se ele gasta 25% com aluguel, 1/10 com vale transporte, 15% com a TV e R$ 84 sobra, se nós adicionarmos tudo isso, será igual ao salário. Então, aqui vou fazer um breve comentário. Nós temos a expressão 1/10. Perceba que se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 10, não vai alterar o seu valor, porque se eu multiplico por 10 e depois divido por 10, eu estou multiplicando por 1. E é o elemento neutro da multiplicação. E essa expressão ela passará a ser 10 sobre 100. Perfeito? Então, é isso que eu farei nessa expressãozinha aqui para ficar mais fácil para a nossa resolução. Aqui eu coloquei em evidência essa incógnita e como as frações, né, todas elas estão multiplicando x, é interessante que todas tenham o mesmo denominador. E aqui basta com que nós adicionemos os numeradores e mantemos os denominadores. E assim, nós chegaremos mais perto de encontrar o valor da incógnita x. Aqui vai ser 25 mais 15, 40 mais 10, 50. Então, nós teremos 50 sobre 100, adicionados a 84. O que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar dos dois lados por 100. E aqui cabe uma observação. Esse daqui é o primeiro termo da expressão e esse daqui é o segundo termo. Se eu multiplico os dois lados por 100, eu tenho que fazer essa operação com cada elemento da equação. Eu não posso simplesmente passar direto esse 100 que está no denominador multiplicando para lá, porque isso vai ocasionar um erro. Então, qual que é a forma correta de fazer? Eu vou no primeiro termo, faço 100 vezes x. No segundo termo, eu multiplico esse carinha, que vai restar apenas 50x, e multiplico esse 84 aqui por 100. Que vai ficar igual a 8.400. O que eu faço agora? Eu subtraio 50x dos dois lados. E como que isso vai ficar? 100 menos 50x vai continuar sendo 50x. Nós teremos 8.400. Fazendo essa divisão de 50 por 8.400, nós teremos como resultado, lembrando que aqui nós podemos simplificar, tá? O valor de 168. E aqui nós zeraremos. E quanto que é o salário do nosso amigo Israel? Bem, como nós analisamos e fizemos todas as contas, nós podemos afirmar com toda certeza que o salário do nosso amigo é igual a R$ 168. Então é isso aí, pessoal. Este é um exercício bem magrinho em questão de texto, né? E nós utilizaremos a ideia, né, de organização de dados, operações básicas e noção de proporção. Vamos à leitura do exercício. Bem, na maquete de uma praça pública, construída na escala de 1 para 75, o edifício da prefeitura de 13,5 metros de altura está representado com uma altura D. Bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. Em uma maquete, usa-se a seguinte representação. 1 está para 75. O que significa? Que a cada 1 centímetro na maquete, nós temos representado 75 centímetros do desenho real. Então, essa daqui é a interpretação dessa notação aqui. E o que está falando? Que o prédio ele tem exatamente 13,5 metros. Mas o que nós já podemos observar? Que aqui está em metros, nós temos que passar para centímetros. Qual que é a pergunta que temos que responder? Bem, a cada 1 metro,
nós temos 100 centímetros. Quantos centímetros nós vamos ter em 13,5 metros? Bem, aqui vocês já podem pensar direto, né? Vocês podem multiplicar, vocês podem usar a clássica regra de 3 para encontrar esse valor. E qual valor que vocês encontrarão? 1.350. Então, beleza, o prédio da prefeitura tem 1.350 centímetros, que é exatamente equivalente a 13,5 metros. Então, o que está acontecendo aqui? Nós continuamos com a nossa escala de 1 para 75. Só que agora nós temos uma pergunta. Nós multiplicamos esse 75 por algum número para chegar até 1.350, certo? Que aqui seria a ideia de razão. Então, por qual número nós teríamos que multiplicar este 1 para que mantenha essa proporção de 1 para 75? Bem, vamos fazer essa divisão para descobrir. 1.350 dividido por 75, quanto que dá essa divisão? Bem, nós já podemos pegar a centena e fazer o 1, né? Porque 1 vezes 75, 75. Se colocássemos o 2, daria 150, o que já passaria desse valor. Então, aqui vai dar 75, fazemos a subtração, 5 menos 5, 0, 7 menos 13, menos 7, 6. Não dá para dividir, nós baixamos esse zero que está aqui. Agora nós temos 600 dividido por 75. Que número que dá? Nós vamos na tabuada de 75, vemos que 7 vezes 75 é um número pequeno e que 9 vezes 75 ultrapassa 600. Então, nós vamos aqui na 7 vezes 8 e vemos que é exatamente igual a 600. Então, aqui nós já podemos ter entendido que o prédio da prefeitura, na maquete, terá 18 quê? 18 centímetros. Basta com que iremos ao gabarito para verificar em qual posição está a nossa alternativa. E ela é a nossa letra B. Então, pessoal, assim nós resolvemos este exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Espero que eu me tenha feito claro. E, como de costume, deixem as impressões de vocês aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. E até a nossa próxima boa aula. A questão é um pouquinho mais carnudinha. Vocês vão gostar dela. E o que usaremos para resolver? Organização de dados, operações básicas e noção de proporção. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes e traçando um plano de execução. Vamos à leitura. Numa grande obra de aterramento, no dia de ontem, foram gastas 8 horas para descarregar 160 metros cúbicos de terra de 20 caminhões. Hoje, ainda restam 125 metros cúbicos de terra para serem descarregados no local. Considerando que o trabalho deverá ser feito em apenas 5 horas de trabalho e mantida a mesma produtividade de ontem, hoje será necessário um número de caminhões igual a... Bem, pessoal, vamos aqui às siglas que vamos utilizar. Para caminhão, utilizaremos a letra C, para horas, HS, e para metros cúbicos, m elevado ao cubo. O que nós podemos começar fazendo, né? Vamos começar organizando as nossas informações. Então, aqui nós vamos ter o número de caminhões, aqui nós vamos ter a quantidade de horas e aqui a quantidade de metros cúbicos transportados. Sei que muitos de vocês já devem pensar diretamente na regra de 3, porém, a regra de 3 é apenas um método para a proporção. Vamos utilizar os princípios da proporção, tá bom? Então, o que nós temos na primeira informação? Que nós temos 20 caminhões trabalhando 8 horas, conseguiram mover 160 metros cúbicos de terra. Nós podemos fazer perguntas mais simples, né? Antes da gente tentar resolver. Bem, vamos lá. Quanto cada caminhão de fato transporta, o que nós temos que fazer? Temos que pegar a quantidade de terra, 160, e dividir pela quantidade de caminhões, certo? Aqui nós podemos simplificar e nós vamos ter que cada caminhão transportará 8 metros de terra, certo? Mas em qual contexto
em 8 horas trabalhadas. E agora, se eu quiser saber quanto cada caminhão transporta, ou seja, cada um caminhão transporta em 1 hora de trabalho. Bem, se em 8 horas eles transportam 8, em 1 hora eles vão transportar 1 metro cúbico de terra. Bem, aqui eu gostaria de pedir uma atenção especial. O que nós fizemos? Nós pegamos essa informação e nós fomos simplificando ela. Então chegamos na conclusão que um caminhão trabalhando 1 hora consegue transportar 1 metro cúbico de terra. Se nós mantermos essa proporção, nós vamos ver que 20 caminhões trabalhando 8 horas transportam exatamente 160 metros cúbicos de terra. Agora vem a pergunta, né? Ainda resta 125 metros e nós temos 5 horas para fazer. Quantos caminhões serão necessários para fazer este trabalho? Bem, aqui nós poderemos começar fazendo a seguinte pergunta: quantas horas nós vamos precisar para transportar 125 metros cúbicos de terra? Bem, basta com que façamos essa divisão aqui. 5 não divide 1, mas divide 12. 2 vezes 5, 10, resto 2. Desce-se 5. 5 vezes 5, 25, nós zeramos. Então, o que nós conseguimos responder? Que para transportarmos 125 metros cúbicos de terra em 5 horas, a cada 1 hora nós devemos transportar 25 metros de terra, certo? Então, se cada um caminhão transporta 1 metro cúbico em 1 hora, nós vamos precisar de quantos caminhões para transportar 25? Nós vamos precisar de 25 caminhões. Ou seja, 25 caminhões em 1 hora transportam 25 metros. Então, o que nós temos aqui, ó, em relação a esses dois? Que para transportarmos em 5 horas 125 metros cúbicos de terra, nós vamos precisar de 25 caminhões. Então, essa daqui é a solução. Vamos encontrá-la no gabarito. Ela está na letra A. Bem, pessoal, quem fez de outra forma, pelo método da regra de 3, deixa aí nos comentários, tá bom? E comenta o que vocês acharam dessa forma de fazer. Nós não precisamos memorizar tanto, nós apenas utilizamos o raciocínio lógico. Claro que é interessante que façamos de forma mais imediata, porém, com a prática, vocês vão conseguir fazer isso daqui de cabeça. Então vai ser bem mais prático e mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam e até a nossa próxima boa aula.